Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Eu trago hoje uma palavra abençoada da parte de Deus, que vai edificar a tua casa, edificar a tua família. Fique sintonizado aí, não saia daí. A gente sempre começa o programa com o momento da oração, a qual nós colocamos tudo diante do altar de Deus, o momento a qual nós entregamos aqui o programa, o estúdio, para que Deus venha falar, para que Deus venha mover a nosso favor. Vamos para o momento da oração, para a abertura do programa, e daqui a pouco nós vamos botar um louvor abençoado da parte do Senhor para você aí ouvir no conforto da tua casa. Vamos para o momento da oração, em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, amado Pai, diante da tua presença, Pai, coloca aqui esse estúdio, coloca aqui tudo que for feito aqui, tudo que for direcionado. Me abençoa aqui, me dê sabedoria, me dê entendimento para que eu possa ministrar a tua poderosa palavra em nome de Jesus. Assim, Pai, coloco diante da tua presença neste momento, tudo aqui que for feito, coloca aqui, os anunciantes, os patrocinadores, abençoa a todos os nossos parceiros, amigos que anunciam aqui conosco na TV, que Deus possa continuar abençoando aqui esse programa em nome de Jesus. Eu boto tudo diante da tua presença neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Quem pode glorificar o nome de Deus? Glorifica. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o
Jesus, Sou o mapa do tesouro, Deus tem recompensa pra você, pra você, pra nós, Gisele. aleluia. Voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu trago agora uma palavra da parte de Deus, eu creio que vai falar ao meu e ao teu coração, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Aqui nós vamos falar, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Aqui nós vamos trazer um respaldo bíblico, o tempo de Deus para todas as coisas na nossa vida, no nosso fazer, no nosso caminhar. Aqui no versículo de Eclesiastes, você que pode ter acesso à palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3, assim diz a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para tudo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, há tempo de curar, tempo de derramar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de soltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Ele diz aqui: que vantagem tem o trabalho naquilo que trabalha, tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar e nada lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Então, aqui através desta palavra, no livro de Eclesiastes capítulo 3, a palavra que diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Nós vemos isso na natureza, nós vemos isso através do ser humano. Tudo que nós fazemos, tudo que nós planejamos, há um tempo determinado. Nada que nós façamos é tão rápido. Há um tempo. Uma criança, para nascer, há um tempo determinado, de 9 meses, ali todo o processo da gestação. Você planta uma semente para colher um fruto, há um tempo determinado para você plantar um fruto e para colher o fruto. Há um tempo da natureza, você vê que há o tempo de dar flores, há o tempo de as flores caírem, as folhas caírem para depois nascerem novas folhas. É um tempo determinado. Aí Deus manda chuva, manda o sol para poder regar a terra, para poder secar também. Então tudo tem um tempo determinado, tempo do frio, tempo do calor. Então ele diz aqui no versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Você vê que a pessoa nasce, vive ali o tempo que Deus determinou, depois ela se vai, Isso é em tudo na vida, na planta, nos alimentos. Tudo que você faz tem um tempo determinado. E ele diz aqui no versículo 3, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derramar, há tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de soltar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-te, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Então, aqui através desta palavra, no livro de Eclesiastes capítulo 3, a nossa vida, ela é moldada, tudo tem o seu tempo. Agora, nós estamos vivendo o tempo do frio, mês de junho, começa aí mês de maio, mês de junho, junho começa o mês do frio, é o tempo, o período do frio, como teve o tempo do calor. Então aqui dentro desta palavra, Deus nos ensina que há um tempo determinado. Mas só que nós, muitas vezes, nós queremos ultrapassar o tempo, não queremos esperar o tempo. E tudo tem o seu tempo.
Muitas vezes a gente quer tudo num toque de mágica, nós queremos tudo rápido, tudo de uma forma rápida, mas só que Deus ele trabalha com o tempo. E é o tempo que faz as coisas virem com perfeição. Então, o tempo é exatamente para poder, quando as coisas vier, as coisas vêm com um padrão certo, com a qualidade certa. Você vê que quando você planta uma semente para germinar um fruto, germinar legumes, há um tempo determinado para cada produto, para cada fruta, para cada legumes. Se você pegar ele e tirar fora do tempo, não vai germinar, não vai nascer, não vai ter fruto, não vai ter semente, porque você cortou a germinação, você cortou o tempo daquilo ser, germinado para crescer. Isso é em tudo. Então, muitas vezes, a gente não quer esperar o tempo de Deus. Tem frutas que demoram 1 ano para nascer, tem frutas que demoram 3 meses, tem legumes que demoram. Então, cada espécie que Deus criou tem o seu tempo, de desenvolver para gerar o fruto. Até o ser humano, quando nasce, tem o seu tempo. Está na barriga, ali vai formando os ossos, vai formando o coração, vai formando os órgãos, tudo direitinho, para depois sair para começar a se tornar um ser vivente, ali já dentro do próprio ventre, e depois se tornar um ser humano ali, quando nasce ali, a toda a trajetória se tornar um adulto. Então tudo tem um tempo determinado. E quando nós muitas vezes queremos tirar, ou queremos podar, e não queremos às vezes esperar o tempo de Deus, as coisas não acontecem. Então aqui, através desta palavra, no livro de Eclesiastes capítulo 3, ele diz aqui no versículo 10: tem visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez formoso o seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que um homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus fez tudo com perfeição. Deus ele criou todas as coisas com uma magnitude de graça e perfeição. Só que muitas das vezes nós, seres humanos, com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, nós não queremos esperar o tempo de Deus. Eu aprendi uma coisa, que o tempo de Deus é perfeito. Ele nem atrasa e nem adianta. O tempo de Deus é perfeito em tudo que ele fez. Você vê que o tempo de Deus é tão lindo que quando chega o tempo das folhas das árvores caírem, vir novas folhas, vir folhas lindas, folhas renovadas, com novas cores, isso em tudo na natureza. Os animais, quando nascem, você vê que tudo que Deus fez, ele fez com um nível de perfeição muito lindo. Por isso que ele diz aqui no versículo 10: tudo visto, tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez formoso o seu tempo. Também pôs o mundo no coração dele, sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazerem o bem na sua vida. E também olha que linda essa palavra, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Então aqui, Deus ele pede que para a gente gozar de todo o bem que Deus nos dá, através do trabalho, através daquilo que nós comemos, bebendo, que isso é um dom que Deus nos deu. E ele diz no versículo 4: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe se deve acrescentar e nada lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então aqui, através desta palavra, Deus nos ensina, através do livro de Eclesiastes, que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo, que Deus criou com uma perfeição, com uma magnitude de graça. Só que nós, como ser humano, imperfeitos, que nós somos imperfeitos, muitas vezes queremos tudo muito rápido, queremos tudo no toque de mágica, é do ser humano essa coisa de querer tudo muito rápido. Só que Deus ele tem um tempo para todas as coisas. Eu aprendi isso com o tempo, Eu teve um período, como eu disse, eu já tive um período na minha vida de eu querer achar que tudo tinha que ser rápido, tudo tinha que ser do meu jeito. E eu aprendi, através desta palavra aqui, do livro de Eclesiastes capítulo 3, que o tempo de Deus ele é perfeito. E quando nós queremos fazer do nosso jeito, nós erramos, nós nos frustramos, nós ficamos tristes, ficamos frustrados, e muitas vezes queremos botar a culpa em Deus. Mas não aconteceu porque Deus não quis, não aconteceu porque Deus não permitiu, não aconteceu porque Deus não quis que a minha vida fosse assim. Não,
É porque muitas vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus para a nossa vida. O tempo de Deus na nossa vida, quando vem, Ele mesmo vai fazer acontecer. Porque o que Deus tem, Ele não vai trazer de qualquer maneira, Ele vai trazer com perfeição. Só que, como eu disse, às vezes a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, queremos fazer do nosso jeito. Eu falo isso porque muitas vezes eu já fiz muitas coisas do meu jeito e me frustrei. Fiquei triste, às vezes eu queria até botar a culpa em Deus, né? Falar, Deus foi culpado porque não aconteceu do jeito que eu queria. Não, é porque eu não soube esperar o tempo perfeito de Deus para acontecer. Então chegou um período que eu entendi que a gente tem que orar, buscar em Deus, esperar em Deus, não ficar apavorado, não ficar em desespero, não olhar para a sociedade, não ficar olhando pelo que os outros falam, que as pessoas julgam, condenam. Espera no Senhor, como diz a palavra, espera no Senhor, confia no Senhor, que quando vir o tempo de Deus na tua vida, vai vir com perfeição, vai vir com graça, vai vir com poder e glória, porque o tempo de Deus, Ele não atrasa e nem adianta, Ele é perfeito naquilo que Ele faz. E o que Deus tem para entregar para mim e para você, Ele vai vir com perfeição, porque Deus Ele não vai dar nada para nós imperfeito, Ele vai dar com perfeição. Basta nós esperarmos no tempo de Deus. Então, por isso aqui que através desta palavra, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Ele diz aqui no versículo 4, tempo de chorar. Você vê que tem momento que a gente tem vontade de chorar, tem momento que a gente tem vontade de rir. Olha que linda essa palavra. Olha que ele diz, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de plantar o que se plantou, tempo de matar, tempo de cura, tempo de derramar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de soltar fora, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-te, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de aguardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Isso tudo existe na sociedade, isso tudo existe entre nós, ser humano. Tem dia que você está alegre, tem dia que você está triste, tem dia que você está mais com vontade de fazer algo, tem dia que você quer ficar quietinho, tem dia que você tem vontade de passear, tem dia que você quer ficar dentro da tua casa, você tem vontade de viajar, tem vezes que você não tem dia que você tem vontade de comer uma coisa diferente, tem dia que você não quer comer nada. Então tudo tem um tempo. Tem dia que você está uma pessoa até conversa mais, tem dia que você quer ficar mais calado. Então ele diz aqui, através desta palavra, que tudo tem um tempo. Ele diz aqui, tem um tempo de amar, tem um tempo de aborrecer. Tem dia que você fala palavras boas, tem dia que você é um pouco mais, às vezes, fala coisas que as pessoas não gostam. Então tudo tem um tempo. E ele diz aqui, tempo de cozer, tempo de estar calado, tempo de falar. Aí ele diz, que vantagem tem o trabalho naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então aqui, Deus, ele, como diz essa palavra aqui, quando ele criou o ser humano do pó da terra, quando Deus criou a natureza, criou os animais, criou, tudo com perfeição, ele criou um tempo determinado para cada coisa. Você vê que na natureza tem um tempo para cada coisa na natureza. Entre os animais tem um tempo para cada processo para os animais. Entre o ser humano tem cada processo para o ser humano. Tudo que Deus fez, o mar tem um processo para o mar. Às vezes as ondas estão mais altas, às vezes a onda está calma, às vezes dá o tempo dos peixes nascer, tem o tempo de não dar peixe. Então tudo Deus fez com um grau de perfeição. Os animais nos céus, os pássaros, os pombos, você vê que tudo tem, as águias, tudo Deus criou com um nível de perfeição. O tempo dos animais, você vai criar um passarinho, alguma coisa, o tempo do passarinho criar as penas vêm, e ali as penas caem, depois vem umas penas novas. Os animais também, até a cobra tem um tempo dela, a pele dela soltar e vir uma nova pele. Até você vê que a serpente, a cobra,
vem uma pele nova, depois sai a pele, vem uma segunda pele, uma pele mais nova. Entre os animais, mesmas coisas, né? Então Deus, ele criou o mundo com um nível de perfeição que é encantador. Você olha o céu, tem dia que está o céu azulzinho, aí você olha assim, aí tem a nuvem, aí de outro dia está o tempo nublado para começar a chover, para regar a terra. Então, aí você vai aqui para dentro desta palavra, você entende o propósito. Por isso que ele diz aqui: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. O tempo de Deus para todas as coisas que ele criou no céu e na terra. Então, através desta palavra aqui, você que às vezes não sabe, às vezes, ter calma, ter paciência com as coisas, entenda que tudo tem o seu tempo. Às vezes nós ficamos ansiosos. Nós estamos vivendo um tempo, né, até aqui não querendo sair da palavra, nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas ansiosas, depressivas, pessoas, né, completamente à base de remédio, por causa da ansiedade, querer as coisas rápido, querer as coisas com facilidade, fora do tempo, fora da hora, né, e muitas vezes ficamos frustrados, ficamos tristes, ficamos aborrecidos, porque queremos tudo muito rápido, tudo muito fácil, e tudo tem um tempo. Claro, nós temos que lutar, nós temos que correr atrás, nós temos que batalhar para ter as coisas, sim. Também não podemos ficar só na zona de conforto, mas tem coisas que a gente tem que esperar no Senhor. Nem tudo é do jeito que Deus tem para nós, tem coisas que é o tempo de Deus para nós, porque às vezes tem coisas que você vai do teu jeito, se você for fazer da tua força, da tua vontade, muitas vezes você vai se frustrar, você vai se machucar, vai se ferir, porque você está querendo ir pelo impulso da carne, pelo impulso do momento, e pode se frustrar. Então, a importância de tudo é a gente esperar no Senhor, né? Buscar nele, sim, lutar, buscar, correr atrás dos seus interesses, sim, temos que correr atrás, temos que sair da zona de conforto também, não podemos ficar também só olhando para cima, temos que partir para a zona também de combate, correndo atrás, mas muitas coisas a gente tem que esperar no Senhor, para a gente não se frustrar, porque o tempo, quando diz aqui, o tempo de Deus, ele é perfeito para todas as coisas, né? Então, quando aqui no livro de Eclesiastes capítulo 3, ele fala sobre o tempo, é exatamente sobre, né, em todos os contextos da nossa vida, né? Às vezes eu falo que, como ser humano, todos nós somos, muitas vezes a gente fica chateado, ficamos aborrecidos, porque queremos as coisas de uma forma muito rápida, e você vê que nós vivemos num tempo em que a internet, as redes sociais mostra tanta facilidade, mostra um mundo fácil, as coisas fáceis, mas nem tudo é como está na internet. Nem tudo é como, quando você traz para a vida pessoal, quando você traz para a vida física, nem tudo é o que está na internet. A vida real é diferente da vida virtual. A vida virtual é de uma forma, a vida física, a vida pessoal é diferente. É uma outra forma, é uma outra visão. Então a gente tem que saber distinguir o que é vida real, o que é uma vida online, o que é uma vida virtual. Porque muitas pessoas estão ficando ansiosas, depressivas, estão ficando à base de remédio, porque estão achando que a vida é que muitas vezes as pessoas postam, e você vê que nem sempre é aquilo que as pessoas postam. Então a gente posta nas redes sociais, facilidade, posta às vezes uma vida fácil, e você vai ver às vezes não é nada daquilo que a pessoa está falando e mostrando ali. Então a gente tem que viver uma vida de realidade, uma vida de bom senso, para que a gente não fique frustrado, para que a gente não fique aí, muitas pessoas, como eu disse, muitas pessoas depressivas, pessoas à base de remédio, porque fica achando, né, que a vida é só facilidade. Não é, a vida é luta, é batalha, é trabalho, é contas para pagar, é filho para criar, é todo um contexto de coisas que nós temos que ter muita sabedoria para a gente não entrar numa depressão. Nós estamos vivendo num século em que as pessoas estão ficando muito depressivas. Exatamente por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo em que a internet está trazendo muita facilidade, zona de conforto, e as pessoas estão achando que esse caminho é o certo, e não estão saindo da forma da internet, estão achando que aquilo ali não é. A gente tem que ir para o lado humano, o lado visual, o lado físico, o lado do toque, da conversa, porque é o que era antigamente. Então nós temos que ter muita cautela para a gente não perder o tempo das coisas. Tudo tem o seu tempo. Você vê hoje, até um jovem hoje, ele já sabe coisas que eu na minha idade eu não sabia, porque hoje a internet ela mostra de tudo, tem de tudo.
Então hoje os jovens, essa geração que está vindo agora, tem o mundo na palma da mão, através do celular, através de um tablet, através da televisão. Então ela está descobrindo coisas que até então ela ia descobrir no tempo dela. Tem criança de 12, 10, 8 anos que já sabe coisas que antigamente uma pessoa de 18 anos não sabia. Por quê? Porque ela está tendo acesso a coisas fora do tempo dela. Então nós temos que ter muito cuidado com jovens. Eu falo que eu tenho filhos, né? Pré-adolescente, adolescente. A gente tem que ter muito cuidado, porque a internet ela trouxe facilidade, mas também ela pode também levar as pessoas a um estágio de as pessoas ficarem muito focadas e perder o tempo certo de todas as coisas. Então, através desta palavra aqui, Deus nos ensina a esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Então, vamos aqui ler mais um versículo aqui que se encontra no livro 8. O tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. E ele diz aqui no versículo 14, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada lhe deve acrescentar e nada lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então, que você possa refletir sobre esta palavra. O programa está se findando, falta poucos minutos para o programa acabar. Que nós possamos esperar, né, no tempo de Deus. Nós podemos lutar sim, lutar pelos ideais, lutar pelos seus objetivos, mas buscar mais em Deus para que não ficamos, né, frustrados pelas nossas escolhas, às vezes, muitas vezes, que podemos escolher, né, e não esperar no tempo de Deus aquilo que Ele tem para nós, né? Eu creio que Deus já falou através desta palavra. Agradecer aqui os anunciantes, patrocinadores, amigos e parceiros que anunciam conosco aqui, né? Que Deus possa falar no coração de cada um, né, através dessa palavra em nome de Jesus. Vamos para o término do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Fala para este homem, para este jovem, para esta mulher, através da Tua palavra, Pai. Que o Seu tempo, Pai, o tempo de todas as coisas, Pai, venha cumprir em nossa vida, Pai. Que o tempo do Senhor venha ser realizado em nossa vida, Pai. Que nós possamos ter um coração para esperar no Senhor, para que não ficamos frustrados, né, com este mundo, com as ansiedades, com o sentimento de que nós estamos perdendo o tempo, mas que nós possamos no Senhor, esperar no tempo do Senhor, para que nós possamos receber do Senhor as nossas bênçãos e as nossas vitórias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa falar no coração de cada um através dessa palavra. O programa se findou, né? Em nome de Jesus. Uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.